Olá a todos e todas, para quem não me conhece, eu me chamo Vani Gonçalves e hoje eu vim trazer para você um passo a passo, sim, dessa linda coelhinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, deixe o seu like e deixe suas dúvidas logo abaixo aqui, tá bom? Nos comentários. Sendo assim, a plataforma do YouTube entende que o meu canal é um canal com conteúdo relevante, tá bom? E lembrando para vocês, os materiais que eu vou utilizar nessa videoaula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Todos os materiais, as cores que eu utilizei e também o risco eu vou deixar aqui na comunidade aqui do canal e também na página Vani Arts lá do Facebook. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link também da página Vani Arts com o vídeo e também com acompanhamento do risco, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, gente, eu vou iniciar fazendo pelo fundo, porque é um costume que eu tenho, até porque fazendo a parte que se encontra por trás do desenho, quando eu vier com o desenho que encontra-se à frente, eu não corro o risco de manchar o desenho, tá bom? Então, assim, existe casos que eu vou ter que sim fazer o desenho primeiro, depois vir fazendo o fundo, né? Toda regra tem sua exceção. E para fazermos o fundo, eu vou estar utilizando essas duas cores aqui. O azul soft e o azul turquesa, tá? Caso você não tenha essas cores, você pode estar utilizando um azul mistura com branco. Dependendo da quantidade de branco, você vai obter uma cor azul bem clarinha. Aí você coloca menos, você colocando um pouco mais de azul, você vai obter aqui um azul mais escuro, tá bom? Vou iniciar com a cor mais clara. Vou tirar o excesso no pratinho ou no pano e vou vir aqui com a minha brocha ou pituá, esse é o pituá que eu uso, e vou trabalhar com movimentos circulares. Ó, vocês podem observar que aqui existe alguns locais, né, ó, que está vazio, então eu vou vir preenchendo aqui também, tá? E você preencha todo o fundo com esse azul mais claro. Preenchido todo, né, o meu fundo com a cor mais clara, né, que é a cor de base, eu vou vir agora, fazendo aqui a profundidade, né, do meu desenho, para que eu possa jogar meu desenho para frente, tá? Para causar a impressão que realmente essa parte está por trás do nosso bichinho. Vou vir aqui, próximo ao elemento, ao bichinho, quer que seja, eu sempre trabalho com a cor próxima aqui, mais escura, e vou vir esfumando à medida de que ele vá, ó, apagando, ó. Sempre coloco aqui, escureço. Se você tiver dificuldade de usar essa brocha para, né, assim, próximo ao elemento, ao desenho, você pode estar utilizando um pincel para delimitar aqui, para você não vir manchar o seu desenho. Então, eu venho aqui com a parte escura aqui próxima ao meu desenho e vou esfumando, ó, e vai se desmanchando, tá vendo? Ele não fica aqui uma barreira, eu vou esfumando e ele vai diminuindo aqui conforme eu vou mesclando a cor com a de baixo, que continua-se úmida. Assim eu vou fazendo aqui nessas áreas que são mais escuras, tá? Lembrando, sempre você deposite aqui próximo ao elemento, no caso aqui o coelhinho, você sempre trabalha com movimentos circulares, porque aí vai ficar muito melhor o esfumado, tá bom? Sem ficar aquela mancha, ó. Você deposita a cor escura aqui e vem esfumando até, né, acabar a tinta do seu pincel. Bem, concluído aqui o nosso fundo, eu vou agora partir para o coelho. Esse pincel aqui dos pelos grandes, que eu não sei o número dele, mas acredito que ele seja o 16.
Eu vou passar minha misturinha aqui na parte da orelhinha, tá? Essa misturinha eu utilizo ela, primeiro, para que possa dar um brilho na pintura, né? Você vai obter uma pintura aí, né? Muito mais bonita, né? Cintilante. E também vai te ajudar aí na hora de você passar a sua tinta. Agora, eu vou vir com a minha tinta cinza claro. Com o pincel menor, eu vou depositar nessa parte aqui, ele. Com cinza claro, viu, gente? Vem aqui. A misturinha, ela ajuda a sua pintura a ficar, não ficar tão pesada, né? Pelo fato de eu ter que utilizar menos tinta. Agora, nessa parte da orelhinha aqui, eu vou utilizar um pouco de branco, pêssego. Vou passar aqui nessa borda o branco. Olha, essa misturinha, ela é muito boa para utilizar em qualquer tecido. Principalmente tecido de algodão, porque o tecido de algodão, ele absorve muito mais tinta. Olha, gente, eu coloco a tinta aqui numa quantidade suficiente para tampar todos os buraquinhos. Agora, eu venho aqui com a cor pêssego, com o mesmo pincel, tá? Esse aqui é o pincel 16, se eu não me engano, tá? Eu tô utilizando um pincel maior porque agiliza muito mais o serviço. Eu vou agora aqui, ó, mesclar com essa cor branca. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Causa a impressão, quando eu pego essa quantidade de tinta, que vai ser tinta demais. Mas o tecido de algodão, como eu já mencionei, ele absorve muito, principalmente saco, né? Tecidos cru, né? Que são tecidos de algodão. Já no Oxford é diferente. Quando você vier com a misturinha no Oxford, nunca passe a misturinha próxima aqui às bordas. Sempre passa só no centro, assim. Vamos supor que aqui tem uma flor, então eu vou passar a misturinha somente aqui no meio. Por quê? Porque o Oxford tem uma tendência de, quando passamos tinta, né, que ela está um pouco diluída a mais do que o necessário, ela vai fazer o que? Ela vai escorrer, ela vai expandir no tecido, tá bom? Pelo fato dela não ser de algodão, ela expande muito mais. Agora, eu venho aqui com a minha cor papaya e vou escurecer essa parte, da mesma forma do outro lado. Pouquíssima tinta, tá? Porque é só para escurecer um pouquinho. Eu vou fazer uma sombra aqui nessa parte da orelhinha com a cor cinza, tá? Esse aqui é o cinza normal, tá? Tem o cinza ônix, tem outros tipos de cinza, mas esse aqui é o cinza cinza. E você vai vir aqui, ó, né? Fazendo aqui esse contorno. Lembrando que para fazer o contorno, eu pego minha tinta de um lado do pincel, posso tirar o excesso aqui, ó, tá vendo? A tinta tá para cima. Aí eu venho com a tinta voltada sempre para fora, com o pincel em pé, e eu vou trabalhar aqui os contornos. Isso me ajuda que o contorno fique delimitado aonde eu quero. Da mesma forma, eu faço, olha, eu pego a tinta de um lado do pincel, tiro o excesso, você pode passar assim no dedo, ó, tá vendo? Ó, saiu. E eu venho com o pincel em pé e trabalho. Olha o contorno, gente. Limpa o seu pincel no seu paninho, agora você vem aqui e dá uma leve misturadinha. Vamos fazer aqui essa partezinha, né?
nós concluímos aqui a orelhinha, né? Deixar ela quietinha, porque depois a gente vai vir dar os retoques finais do acabamento. Nós vamos partir agora pro corpinho dela, tá bom? Então, a cor vai ser a mesma de base. Nós vamos utilizar, né? Aqui, para a base, a minha misturinha. Pode passar sua misturinha aqui com um pincel grande para agilizar o seu trabalho, tá? Olha, eu vou passar em tudo, porque, igual eu falei, esse tecido aqui, ó, coloca a tinta, ó, ele absorve. E ele não expande, por quê? Porque ele é um tecido de algodão, 100% algodão. Vou preencher todo o corpinho dela com cinza claro. Vocês podem observar que com pouca tinta, ó, devido a eu ter passado essa misturinha, com pouca tinta eu consigo aqui, né, pintar uma área bem, ó, bem grande. Assim sua pintura não vai ficar pesada. Vou preencher todo esse corpinho com essa cor cinza claro e já eu volto. Preenchi todo o corpinho com a cor cinza claro. Aqui eu passei a cor cinza escuro, tá? Fiz assim. Lembrando para vocês que você deve preencher toda a trama do tecido, não pode ficar com falha. Se você vê que sua pintura tá com falha, tá? Você vai lá e deposita tinta. Agora, nós iremos fazer a profundidade, né, com o nosso cinza, a mesma cor que utilizamos na orelhinha. Eu vou vir aqui, nessa parte de dentro, causar uma sombra aqui, nessa parte aqui também. Aqui eu venho com contorno, aqui também. Passei um pouco de tinta, agora eu venho misturando aqui para que ele possa mesclar com a cor de baixo, tá? Ó, ficou um localzinho sem tinta, então você vem e preencha. Vamos fazer no rosto a mesma coisa. Vou preencher com o clareador, né, com a misturinha que eu fiz. Vou vir com cinza clara e vir com contorno com cinza, tá bom? Eu vou deixar o olhinho e o narizinho aqui sem pintar, sem passar por cima. Para ficar mais fácil aí na visualização, tá? Que vocês compreendam melhor. Olha, vocês podem observar que aqui, ó, tá sem tinta. É isso que eu quero que vocês treinem o olho. Tá sem tinta? Vou colocar mais. Eu tô usando a brocha porque é mais rápido. Mas nos locais que tem o acesso é bem menor, vocês vêm com um pincel menor, tá? Para que não fique nem um cantinho sem pintar. Agora, eu vou vir dando profundidade nessas áreas aqui, próximo à folhinha da cenoura. Ao redor da boquinha, do nariz. Isso vai causar profundidade. Aí eu venho aqui, ao redor dos olhos. Venho pro meu pincel e venho misturando. Vou mesclando, ó, com a tinta que tá por baixo, que está úmida. E vou aqui, ó. Aqui eu venho colocando um pouquinho de cinza, que no bracinho também aqui, que faz a divisória entre
a cabecinha e o bracinho. Aqui também, próximo aos elementos, sempre escureço. Bem aqui, ó, nesse local, tem o peitinho da coelhinha. Aí eu vou vir aqui, fazendo assim, ó, com batidinha. E vou puxar aqui. Aqui da mesma forma, aqui é só um pedacinho que vai ficar aqui dentro. Aí vai ficar assim, essa parte mais clara aqui. Que vai ser o peitinho, ó. Posso trabalhar assim, ó, com risquinho, né? Essa parte aqui vai ser mais clara. Feito isso, vou agora para a cenoura. Vou deixar secando essa tinta aqui um pouco, para depois vir trabalhando com ela, tá bom? Aqui na cenoura, nós vamos iniciar pelas folhinhas, utilizando o verde pistache e o verde oliva. Nós iremos vir com o verde pistache. Eu estou utilizando aqui o pincel 421, fui limpar ele, quebrou, aí como não tenho aqui na cidade, então eu tive que resolver o problema aqui no meu pincel. Vou vir aqui de dentro para fora, fazendo assim, risquinhos. Caso você não tenha esse pincel, eu pego um pincel menor, pincel número 6, cabo amarelo lixado. Aí eu venho, pego a tinta apenas de um lado, tiro o excesso, trabalho com o pincel em pé e vou fazer aqui. E até mais rápido. Da mesma forma nas outras folhinhas. Preenchido tudo, agora eu venho com o meu, verde oliva e aqui eu venho fazendo assim. Posso vir com o pincel também 0, pincel filete, e vou trabalhar. As folhinhas aqui da minha cenoura. Tá um pouco escura a imagem porque já se percorre por 5 dias aqui, período de chuva, sem trégua. Agora deu uma paradinha, mas o tempo já tá formando novamente para chover. Olha, essas partes que fica assim, muito grosseira, você pode vir tirando, caso queira, tá? Eu vou vir aqui dando mais ênfase. É porque o pincel 0, ele não vai dar uns pelos muito grandes, tipo, ele vai ficar curtinho, porque na verdade ele é curtinho mesmo. Agora, para mim delimitar aqui a nervurinha, eu venho com uma cor branca, ou esse aqui no caso é o palha, e eu vou vir aqui fazendo aqui essa nervurinha do meio aqui, imitando aí, Aí eu venho para dar uma luz, eu venho, faço algumas folhinhas, que esse aqui são as folhinhas. Você pode vir com branco também, ou marfim. Aqui eu tô trabalhando com palha. Aí você pode estar trabalhando com o seu branco. Lembrando que o branco você tem que trabalhar bem pouquinho, para não ficar uma pintura esbranquiçada. Terminamos de fazer nossas folhinhas. Agora, nós iremos preencher a nossa cenoura com amarelo ouro e depois vir dando acabamento com caramelo. Preencho toda a minha cenourinha. Preenchi toda a minha cenoura, então agora eu venho aqui com um pouco de caramelo. Vou tirar o excesso de um lado do pincel e vou vir fazendo o contorno, olha. Você vem aqui, deposita aqui de um lado,
um pouquinho deste outro lado. E agora, nós iremos trabalhar dessa forma, ó. Risquinho assim. Pego a tinta no pincel, vem fazendo risquinhos. Eu vou vir dando claridade aqui com o marfim, para que a minha pintura fique delicada. Depois da pintura seca, ou depois de concluída, vocês podem estar reforçando aqui esses risquinhos com pincel filete, tá? Aqui eu escureço um pouco mais. E assim fica a nossa cenoura. Antes de passar para outra parte, eu vou fazer o contorninho aqui que eu achei necessário aqui nessa cenoura. Eu peguei um pouquinho aqui de amarelo ouro e um pouquinho de marrom. E vou fazer aqui uma corzinha mais clarinha, para fazer o contorninho dessa cenoura, tá bom? Aqui eu vou fazer bem assim, ralinho, assim, para usar o pincel filete. O pincel filete gosta de trabalhar, ó, como é que fica bem molinho. Ele gosta de trabalhar com as tintas assim. Se caso você vê que a cor não está boa ainda, que não está muito claro, então você agrega aí a cor mais escura. No caso aqui é o marrom. Eu não passo o marrom direto, porque a intenção aqui não é deixar o desenho escuro. Então, aqui eu venho aqui, ó, fazendo o meu contorno. O pincel filete não se comporta muito bem com tintas grossas. Ele não corre da forma que precisa. Eu já posso aproveitar aqui, ó, faço aqui uma profundidade aqui, próximo às mãozinhas, né? Aqui, né, causando sombra do dedinho, e vim aqui intensificando aqui esses risquinhos, tá? Que outrora eu falei para vocês fazer com a cor caramelo, mas você pode aproveitar aqui a tinta, né? Porque a tinta não está barata. Então, vocês... Aqui, essa marquinha aqui é o marfim. Peguei a tinta um pouquinho de um lado e trabalhei com ele assim, tá bom? Partindo agora para o olhinho da nossa coelhinha, vamos escurecer ao redor com a mistura de sépia e cinza para causar profundidade no nosso olhinho e não ficar flutuando no rosto. Esse pincel não é muito bom para misturar, vamos misturar aqui. Essa misturinha aqui é sépia com cinza. Vou vir com a minha cor pêssego e vou estar aqui depositando. Vou pegar um pouco de pêssego, tirar o excesso no pratinho e vir fazendo aqui a bochechinha. Vou intensificar aqui mais esse olhinho. Vou preencher aqui o narizinho com a minha cor pêssego, ainda com essa cor. A boquinha também eu vou preencher com pêssego. Nariz, eu vou dar profundidade com caramelo aqui em cima, um pouquinho de caramelo aqui, né? E na boquinha eu vou passar um pouquinho do rosé ou rosa chá. Caso você não tenha, você utiliza o rosa que você tem. Feito isso, vou vir com a minha cor branca. Agora, nós iremos... Vou pegar um pincel um pouco maior e vou vir com branco nessa região aqui e vou aqui clarear. Vou clarear com branco, viu, gente? Ó, não é muita tinta, porque a tinta do fundo está úmida.
Venho aqui, misturo. Como eu mencionei, eu deveria ter feito isso aqui antes de pintar aqui a parte das folhas, né? Essa mesma claridade que eu dei no rosto, nessa, eu vou vir usando aqui, nessa parte aqui que eu joguei cinza. Lembrando para vocês que essa é uma das formas de pintar. Vamos clareando tudinho, ó. Pouca tinta. Tô trabalhando com pincel meio torto devido não ter espaço pro pincel para mim trabalhar com ele em pé. A forma que eu trabalho aqui não tem como trabalhar com o pincel em pé. Aqui, ó, essa partezinha aqui é branca. Viu como que vai dando a diferença? Essa parte da sombra que eu joguei é a parte que irá fazer toda a diferença aí. Eu vou reforçar aqui a minha bochecha com a cor pêssego, tá? Para o olhinho, eu venho com um pincel, um cabo, né? Esse pincel é maiorzinho, então essa parte dele vai ser um pouco maior. Ele vai fazer aquela função do pinta-bolinha. Então, eu venho aqui e vou depositando aqui a tinta preta. Deposito a tinta preta e vou fazendo movimento assim, devagar, até você observar que ele está do tamanho do outro. Se você tiver dificuldade em fazer isso, você risca bem forte o desenho para que ele fique assim visível. Ó, passou um pouquinho, tira com a unha e tá tudo ok. Posso depositar um pouco mais de tinta. Uma misturadinha até o tecido absorver. Agora, deixa ele dar uma secadinha. E eu venho aqui com a tinta branca e o pincel filete. E vou depositar aqui uma bolinha. Como ele tá, acabei de pintar, então ele vai, eu vim aqui com, ele não vai deixar ficar, senão vai ficar da forma que precisa, né? Porque ainda tá molhado ainda, muito molhado. Você vem com um risquinho aqui, ó. Dá uma misturadinha e assim fica o olhinho. Agora, nós iremos fazer o acabamento da coelhinha. Então, assim, eu coloquei um pouco de tinta branca. Ó, pode ver que ela tá bem diluída. Para mim trabalhar com pincel filete. Algumas partes eu irei trabalhar com a tinta cinza diluída, que é essa daqui. Outras eu vou utilizar aqui, né, a cor branca. Então, com o meu pincel e cinza, eu vou vir fazendo esses risquinhos. Apesar de não, assim, ficar nítido a cor, mas o resultado final é surpreendente. Então, agora eu venho com o meu branco e a tinta diluída e vou fazer os pelinhos. Vocês podem fazer alguns pelinhos aleatórios aqui por dentro. Olha que lindo, gente. Vou fazer aqui. Vou não fazer muito aqui por fora, por quê? Para que não... Na hora de eu vir fazer o jardim da coelhinha, não possa vir borrar, né? Olha. Viu como é fácil? Aqui eu venho com cinza, né? Porque
Aqui é a parte mais escura. Essa parte escura eu reforço. Depois de seca, vocês podem estar reforçando aqui, tá bom? Esses locais aqui mais escuros. Na parte da orelha, nós iremos trabalhar aqui com o contorno com cinza, tá? Com essa cinza diluída, com seu pincel filete. Você venha passando aqui ao redor aqui. Vamos passar dos dois lados, tá bom? Aqui nós iremos fazer os pelinhos aqui da orelha, né? Nesse sentido aqui, ó. Aqui, vamos subir pra cima, tá? Aqui também, nesse sentido. Se você achar que essa cor tá muito clara, você pode vir trabalhando com a cor mais escura. No caso, o sépia, o cinza com preto misturado, tá? Fica ao seu critério. Para a orelhinha, essa parte de dentro, eu venho com a cor cinza diluída. Pego a tinta e venho fazendo um movimento contrário, de cima para baixo. Posso vir fazendo assim também, caso queira, mas não é necessário. Aqui do mesmo modo. Na sua casa você faça com paciência, vai ficar uma maravilha. Aqui eu posso já aproveitar e já fazer aqui os cabelinhos da minha coelhinha charmosa. Um pouquinho de branco para ficar ainda mais delicado. E aqui vamos trabalhar com os pelinhos também. Depois de seco, você pode vir reforçando aqui esses pelinhos, tá? Venho aqui, ó, posso fazer aqui a mistura de sépia com cinza para ressaltar esse local aqui, ó. E venho com um branquinho, fazendo aqui os pelinhos. Contorno dos pezinhos você pode fazer com branco, ou você pode vir fazendo ele com uma cor cinza misturado com preto, caso você queira um desenho um pouco mais forte nas cores. Lembrando que depois que eu tiver seco, eu vou vir aqui reforçando, né, essas partes mais escuras, parte mais clara. Caso você quiser, você também faça da mesma forma. Vamos dar um ênfase nesse desenho. Eu vou estar fazendo um lacinho aqui. O desenho eu vou estar deixando na comunidade aqui do meu canal, tá? Na plataforma e também na página Vani Arts. Todas as cores utilizadas vão estar também aí na descrição do vídeo. Venho com a minha tinta preta. Não tem como vocês ver o risco aqui abaixo. Não se preocupe que esse lacinho vai estar no seu desenho. Eu acabei de elaborar ele aqui. E aqui nós vamos
Vou vir com um pouquinho de branco aqui, só um pouquinho. Esse lacinho, como ficou por cima do outro, eu venho com um pouquinho de branco, com pincel filete, né? E eu venho aqui, é só em alguns locais, tá? Vou reforçar aqui, faço uns risquinhos aqui, né? Eu pensei que eu tinha gravado essas flores aqui, mas eu não gravei. Então, nós vamos pintar essa aqui de cima para vocês verem como que eu pintei essas florzinhas aqui de baixo. Essa flor aqui, nós iremos fazer dessa forma. Vamos vir aqui, passando o branco. Ela vai ser dessa forma aqui. Eu pintei ela, achei que tava gravando e não gravei. Então, vamos repetir novamente aqui a gravação, que eu achei que tava gravando. Aqui tem uma pétala por cima, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Ao invés de eu passar o azul ao redor do miolo, da mesma forma que eu fiz nesse, eu vou passar aqui ao redor aqui, até uma parte. Lembrando que esse aqui é o azul country, tá? Você pode estar utilizando o azul inverno, qualquer azul que vocês tenham, tá? Cinza. Eu vou passar aqui, tá? Um pouquinho só. Observe que eu estou utilizando um pincel simples da Condor. Esse aqui é o número 6. Ele não é... Ele tá bem assim, ó. Ele é bem molinho, esse pincel. Número 6 da Condor. É muito fácil de achar esse pincel aqui, em qualquer lugar. Por que que eu fiz assim? Porque essa pétala tá por cima dessa outra. Então, o que que eu venho fazendo? Eu venho aqui com o branco aqui. Nessa parte aqui. E vou depositar no meio, um pouquinho assim, ó. Junto com o branco, tá? Aí, agora, eu venho aqui com o branco novamente e vou definindo aqui as nossas pétalas, né? Dessa forma. Feito isso, vamos lavar o nosso pincel. Vamos secar bem seco. Vamos passar agora a cor amarelo ouro aqui no nosso miolo. Com a tinta cerâmica e o pincel de lado, eu vou vir aqui. Batidinha assim de lado. Venho com a minha tinta sépia, com um pouquinho de sépia do lado, assim, dessa forma. Venho com ela aqui, trabalhando com o pincel de lado, bem leve. Relaxa sua mão, tá? Dessa forma, eu coloco um pouquinho aqui no meio, olha, de leve. Vai ficar essas marquinhas dos pelinhos no pincel. Eu venho aqui com um pouquinho de branco. E eu vou vir aqui, ó, com o pincelzinho de lado, para você não correr o risco de borrar e passar em lugar que você não queira, utilize um pincel menor que esse, dessa forma. Você pode estar intensificando com o pincel filete, tá? Aí aqui você vem, ó, formando tipo uns risquinhos aqui. Lembrando do movimento do miolo. Aí, aqui, ó. Vou fortalecer aqui também assim, ó. Aí, você vem aqui com o mesmo pincel zero, você vai estar formando esses risquinhos aqui, ó. Na parte de baixo, tá? Aqui também, ó. É pouquíssima tinta no pincel, com sépia, né? Uma sujeirinha. Agora, você venha com o contorno. Eu estou usando a mesma coisa, a mesma cor que eu utilizei aqui, ó. Pra essa parte aqui.
eu vou utilizar para o contorno. Esse caso aqui é o azul country, tá? Se você quiser, depois de seco, você pode vir fazendo com branco, caso queira. Se quiser, que ele fique mais claro, tá? Pincel filete, tinta country. E venha fazendo aqui o contorno dessa pétala. Como essa pétala, ela tá aqui, né, por cima da outra, o que que eu devo fazer? Quando essa pintura secar, eu devo fortalecer essa parte aqui de baixo, para que essa pétala de cima sobreponha. Como eu não vou ter esse tempo, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Olha, eu vim aqui com um pouquinho de sépia e fiz, tá? Tá faltando uma pétala bem aqui. Vamos fazer uma pétalazinha aqui. Ó, vocês podem vir realçando com branco, ó. Essas aqui é pintada da mesma forma, porém ela não tem essa pétala aqui. Ok? Assim eu vou fazer com todas as outras, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários logo abaixo, tá? Que eu estarei pronta para responder aí as suas dúvidas. Aqui eu fiz algumas folhas aqui de segundo plano, né? Utilizei aí o caque com o azul e depois eu vim com um pouco de sépia, tá? Sujeirinha de sépia no pincel e eu vim aí formando. Eu venho fazendo aqui os cabinhos com um pincel. Esse aqui é o 421, mas você pode estar utilizando aí da forma que eu ensinei, com a tinta do lado do pincel e formando os cabinhos. E também pode vir também para facilitar, pode vir utilizando também o seu pincel filete. Aqui nessa parte, para nós darmos aqui, para que essas florzinhas não possam ficar flutuando, eu vou fazer, pego um pouco aqui daquele verde clarinho que eu usei, pouco no verde oliva, que é os tons dessa folha dessas flores, e vou fazer aqui, ó, os cabinhos dela, para ela não ficar flutuando, né? Pouquinho do verde claro, pouquinho do verde oliva, tiro o excesso. Vai preenchendo aí as lacunas. Vamos concluir nossa pintura fazendo aqui o local onde a coelhinha se encontra. Então, eu vou utilizar a cor areia, mesmo que eu utilizei nas flores, né? E vou aqui estar aplicando nessa parte aqui do chão. Vem com um pouco de ocre e ouro ou mostarda, cor que nós utilizamos também aqui para fazer o miolo das flores. E vamos estar fazendo aqui profundidade nesse chãozinho. Para finalizar, vou pegar um pouquinho de sépia e vou estar aqui. Deposita um pouquinho e espalha. Dá uma intensificada aqui no local da coelhinha. E vamos passar um pouco de branco aqui, ó. Que é para dar volume. Agora já tá mais seco. A nossa coelhinha. A gente pode estar fazendo os pelinhos.
Vou colocar aqui uns pontinhos com cinza aqui, onde sai, né, as barbinhas dela. Assim ficou o nosso desenho. Espero que tenha gostado, tá? Que Deus abençoe a todos vocês e tchau.